Então, da vez passada, eu falei que os principais materiais dos quais os textos bíblicos foram escritos o pergaminho e o papiro, não é? Vocês lembram, o pergaminho é de material vegetal ou animal? Pergaminho? Animal. Couro de carneiro. Pode ser também de camelo, mas é mais difícil. Quem vai matar um camelo para fazer um livro, né? É muito caro esse livro. Mas enfim, e o outro é o papiro, que é de origem vegetal, não é? Então todos os dois são muito difíceis de serem trabalhados, deixar até o ponto de escrever. Então eu falei que eles eram depois enrolados e colocados em ânforas, não é? Em jarras de argila. Então eu disse que tinha até uma, mas tinha deixado em Fortaleza, lá na casa que eu morei, né? E ficou lá para as irmãs fazerem as dinâmicas dela, tem muitos catequistas, etc. Então disseram aqui, não, mas a gente tem, então tá aqui. Então vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui uma coisa. Segura esse microfone aqui para eu falar só um minutinho. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma foto de um livro, o livro do profeta Isaías, todo. Esse livro, ele foi encontrado, hoje ele é chamado de o grande Isaías, para diferenciar do Isaías que está na nossa Bíblia, só para dizer que esse aqui é o encontrado. Ele foi encontrado em 1947, umas cavernas perto do Mar Morto, lá em Israel. E esse livro, junto com muitos outros, estava intacto. Foi escrito, foi copiado, isso aqui é uma cópia, né? Foi copiado por volta do início do século I, né, a nossa era. O pessoal que fez essa cópia foi totalmente eliminado pelo Império Romano, pelas tropas, porque no ano de 68 os judeus declararam guerra a Roma, fizeram uma rebelião, né? E esse pessoal que escrevia, que copiava esse livro, ninguém sabia que eles estavam lá no deserto, morando de forma muito precária. Vocês forem em Israel, não fiquem indo só nas igrejas, não. Tem muita coisa para estudar em Israel. Peça para ir lá nas ruínas de Qumran, vocês vão gostar, tá? Então, aí lá, esse pessoal que tinha se recolhido ao deserto, para escrever, copiar. Eles tanto copiaram os textos bíblicos, quanto escreveram diversas coisas. Escreveram normas para a vida comunitária, escreveram interpretações dos textos bíblicos, escreveram novos salmos que não estão na nossa Bíblia, escreveram muitos cânticos e várias outras coisas, até calendário eles escreveram livros de astronomia, escreveram livros apócrifos, sabe? Então, muita coisa mesmo. Para vocês terem uma ideia de quanta coisa eles escreveram, os pesquisadores levaram de 1947 a 1997, 50 anos, para organizar tudo, conseguir discernir o que era, né? Eu já explico como discernir
que essa parte aqui é desse livro, etc. E traduzir para inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. Não foi traduzido na época para o português, porque não tinha nenhum pesquisador de língua portuguesa lá. Né? As nações que enviaram seus professores, seus pesquisadores, foram essas nações desses idiomas. Mas aí, aqui no Brasil, a editora Vozes traduziu do espanhol para o português, porque ficava mais fácil. Então, os primeiros textos foram encontrados inteiros. Isso aqui é o livro de Isaías. Então, mais ou menos isso aqui é uma coluna, isso aqui é de um animal. Né? Um animal cedeu o couro, esse pedacinho aqui. A gente dá para ver do lado do avesso a costura. Né? E eles escreveram nessas colunas, e o hebraico, que é a língua que está a maioria dos textos, não é? É uma língua que economiza muito vocabulário. Uma palavra, duas, fazem uma frase. Por exemplo, aqui, aqui tem os mandamentos, né? Vocês estão vendo aqui, essa aqui é tudo igual? Não isso, não matarás, não roubarás, você está entendendo? Você vê que nossos textos, quando a gente traduz, obviamente, uma palavra dessas aqui se torna uma frase bem grande, não é? Enquanto vocês estão vendo aqui, 2, 3 palavras, não é? Não tem dos mandamentos aquela coisa toda, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui estão os 60, agora eu esqueci quantos capítulos tem, quantos 60 no livro de Isaías, né? 63? Acho que não sei, não me lembro agora. Bom, aí, então aqui é o livro todo. E lá, além de encontrarem, e ele existe, viu? Agora ninguém mais pode manusear, ele foi todo fotografado, esse material. Se ele ficar em contato com o oxigênio, ele vai desmanchar, porque tem 2.000 anos. Né? Mais de 2.000 anos agora, porque nós estamos em 2022 e às vezes eles são lá do início do primeiro século. Tem material que é antes do primeiro século, tem material que está 2 séculos antes de Cristo. Então, não pode sobreviver tanto tempo assim. E aí ficaram as cópias mais antigas do Antigo Testamento foram encontradas. Né? Foi muito importante, porque mostra que os copiadores, né, os copistas, que passaram esse tempo todo copiando, não mudaram quase nada. Quando tem alguma mudança é porque cochilaram. Por exemplo, aqui esse texto aqui do profeta Isaías, né? Ele tem uma coisa muito interessante. Quando a gente estiver estudando o profeta Isaías, eu espero que a gente vá estudar, né? Então, corrige uma coisa da nossa Bíblia, que era uma coisa que ninguém entendia, né? Que dizia assim, que o profeta era como um vigia, um sentinela, que fica numa torre de vigia, numa guarita, né? Hoje em dia a gente fala assim, mas as cidades antigas tinham as torres e lá ficavam os sentinelas vigiando para ver se não via nenhum exército inimigo para atacar a cidade. As cidades eram sempre muradas. Então, as nossas Bíblias tinham uma coisa que era difícil de traduzir, que dizia que o leão ficava nessa guarita e gritava quando
perigo. E aí as pessoas não entendiam por que o texto de Isaías dizia que o leão, né? Claro que era um profeta, claro, pelo contexto era o profeta simbolizado por um guarda, né? Um guarda da cidade, um vigia da cidade, mas falava leão. E aí as pessoas diziam, quem ia traduzir, mas por que não está faltando alguma coisa, né? Talvez fosse o profeta como um leão que tem a voz forte, ou dizia assim, a sentinela, então ficava difícil de traduzir. Geralmente traduzia assim, a sentinela gritava com voz de leão. Pois é, aí quando descobriram aqui esse livro de Isaías, que foram ler, havia uma letra trocada. E o Roê, que é o vigia, o vidente ou vigia, a primeira letra do nome foi para o segundo lugar e a segunda letra foi para o primeiro lugar, e aí o vigia virou leão. Aí agora nossas Bíblias são corrigidas, né? Quer dizer, as mudanças foram na base do cochilo. Às vezes falta um não, falta uma letra, falta uma frase, porque olha, a gente está copiando, né? Aí a gente lê aqui essa frase, aí lê, aí vai copiar. Quando levanta a vista, levanta para cá, porque as letras são muito parecidas. Aí pensa que copiou foi essa, aí já passa para essa, ou seja, salta uma. E assim foi muito importante para essa questão que sempre diziam que as pessoas tinham mudado o texto bíblico, não é? Tinha mudado, que o texto sendo copiado à mão durante séculos e séculos. É claro que mudaram, que esses textos todos antigos só chegaram até nós antes da imprensa por causa dos mosteiros, principalmente os mosteiros beneditinos. Eles copiaram tudo. Os monges copiaram os textos de Platão, de Aristóteles, de textos bíblicos, todos os textos antigos eles copiavam lá no mosteiro. E quando chegou a imprensa no século XVI, aí esses textos existiam. Imagina se os monges não tivessem copiado. E muitas vezes copiaram sem saber o que estava copiando, né? Só olhando e escrevendo igual que estava sendo escrito. Muitas vezes copiaram coisa de um idioma que eles não entendiam, para ver como é que é a coisa, né? Mas foram muito fiéis na medida do possível, na limitação humana, foram muito fiéis. Então também foi bom para a gente ver como que os livros eram guardados. Então, o livro, depois de escrito, ele era enrolado, como está aqui, e era colocado isso aqui é uma miniatura do que foi encontrado lá. Então a biblioteca eram esses potinhos e colocavam aqui, não é? E para guardar. Então, no caso lá, cada livro era uma ânfora dessas. Só chegou até nós esses textos tão antigos, né? Essas cópias tão antigas, porque esse grupo que viveu para fazer essas cópias, para escrever, gente, só para vocês terem uma ideia, eram 900 tipos de livros, ou seja, às vezes tinha 3, 4, 5, 10 exemplares. Por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, como são os mais importantes para os judeus, eles tinham várias cópias do Pentateuco, várias cópias de Isaías, várias cópias daqueles profetas que eles achavam mais importantes. E aí, então, eles copiaram e foram para o deserto, né? O deserto era cheio de grutas, aí eles colocavam esses livros nessas grutas, escondidos lá. E eles fizeram isso porque eles acharam que o mundo ia acabar em breve. Deus ia acabar o mundo e recomeçar o mundo. E para o mundo começar direito, tem que ter livro. Isso é bom para quem é professor. É bom também para quem é catequista, porque tem que ter a Sagrada Escritura lá para o povo ler, né? O mundo vai começar de novo
Então tem que ter livro para as pessoas saberem como se comportar, as regras, o que é a Bíblia e tal. Então tinha que guardar dentro das grutas para não sofrer nenhum abalo com a destruição do mundo, entendeu? Proteger. E eles estavam tão convictos que o mundo ia acabar em breve, que quando começou a guerra, e os exércitos de Roma vieram, as legiões, para sufocar a rebelião, eles foram ao encontro dessas legiões, acreditando que os anjos iam descer do céu e iam fazer a guerra do bem contra o mal, iam ganhar, e aí ia começar o julgamento, a renovação do mundo, essas coisas todas. Só que esses anjos não vieram e eles foram totalmente eliminados. Esse grupo foi totalmente eliminado. Ninguém sabia que eles estavam lá, qual era o propósito. Não se sabia desses livros. Ninguém procurou por esses livros, porque ninguém sabia. E se não fosse uma cabra, em 1947, cabra é bicho danado, né? Ninguém teria descoberto, porque a cabra entrou num buraco, né, do que era a antiga gruta, que mudou depois de tanto tempo. As aberturas foram fechadas, outras aberturas surgiram, não é? Porque, querendo ou não, foram 1947 anos, né? Então, essa cabra entrou lá e o pastor do deserto, né, o beduíno, ficou com medo de entrar e ter um lobo, ter uma fera, ter alguma coisa. Então, ele queria que a cabra saísse para assustar. Ele pegou uma pedra e jogou. Quando jogou, fez trec, quebrou a jarra. Aí ele disse, aí tem. Era final do dia. No dia seguinte, ele foi com um primo mais cedo e foram investigar e encontraram essas coisas. E por que durou? Durou porque eles colocaram, para proteger, eles colocaram dentro das jarras, pegaram o betume, o piche, né, que tem boiando lá no Mar Morto, que tem muito, e lacraram. Então ficou esse tempo todo sem contato com nenhuma umidade. E só foi destruído aqueles que as jarras quebraram, né, ao longo desse tempo. Teve uma gruta, que é a gruta 4, que era onde tinha mais coisas, era a maior gruta, que em cima abriu. E aí entrou toda a enxurrada da água que vinha descendo os morros aí, entrou e molhou tudo. Trazia muita lama e durante esses séculos todos ela foi enchendo e ficou até em cima, mas as pessoas foram cavar, então tinha muita coisa destruída. Ficou difícil de montar o quebra-cabeça, porque se você tem uma ideia da figura que o quebra-cabeça vai montar, aí você monta com mais facilidade, né? Então você olha a capa das pecinhas do quebra-cabeça, né? Vê o que é, agora eu vou montar. Mas quando você não tem noção, como é que você vai montar? Ou seja, os textos bíblicos foram fáceis de serem montados, que estavam fragmentados, os que eram fragmentados. Porque eles conheciam, esses estudiosos da Bíblia conheciam o texto em hebraico, não é? Então na hora que eles encontravam um pedaço assim, isso aqui é de Jeremias, aí já colocavam no lugar certo, e assim foi. Mas os textos que eram novidades, textos de autoria desse povo, foi muito difícil adivinhar, foi uma bola de cristal para saber o que tem a ver com outros, né? Aí quando encontraram mais de uma cópia, tinha uma cópia inteira, e aí encontrava os fragmentos de outra própria. Nós já encontramos esse livro, aquele ali nós vamos montar as peças igual aquilo. Então, gente, era assim, isso é um achado da arqueologia que nos ajudou a saber o material, como é que era, que guardava, essas coisas todas, não é? Que já se tinha informações por outras bibliotecas que foram encontradas. Então, outras bibliotecas do Oriente que foram encontradas já mostravam esse material. Por exemplo, a escrita em argila
foi encontrada numa ruína do que foi uma biblioteca da capital da Assíria, chamada Nínive. Né? Então, um dia, quem sabe, a gente não faz um curso sobre os documentos de Qumran. É muito bom esse curso, né? E vocês vão gostar, quem sabe. Então, mas aqui nos cederam isso aqui para... E essa coisinha aqui, essa lasquinha aqui da tampinha já estava, não fui eu, né? Já estava aqui, tem que colar. Uma vez eu levei a minha jarrinha para um curso que eu tinha um aluno que era da igreja Bethesda lá em Fortaleza, e ele convenceu o pastor dele a me chamar para dar um curso bíblico lá. E aí os pastores ficaram desconfiados dessa freira católica e falar para as ovelhas dele, e resolveram que eles iam fazer esse curso comigo, só os pastores. Então eram muitos, né? Então fizeram esse curso, e aí um dia eu levei a jarrinha, e aí eu disse assim: agora eu vou passar de mão em mão para vocês sentirem como é que é, né? Pegarem, verem com as mãos, né? E aí o pastor central disse assim: eu acho melhor não, viu, irmã? Aí eu disse assim: então, em nome da santa obediência, não vamos passar. E ele disse: é mesmo? Eu disse: o senhor, não foi o que o senhor disse? Ele disse: é porque eu não tenho nenhuma ovelha que me obedeça com tanta rapidez. Aí eu disse: mas eu acho que o senhor tem razão, é melhor não, deixa minha jarrinha inteira, né? E assim ficou. Então, pelo mesmo motivo, essa aqui não é minha, se fosse minha eu teria coragem, mas não é minha, vai cair sobre mim. Mas deu para vocês terem uma ideia, não é? Muito bem, então isso aí era o que estava devendo. Então a gente está vendo o Abraão, vocês ficaram com o dever de casa, não é? De ler, vocês leram, espero que vocês tenham lido. Muito bem. Então, é isso, muito bem. Então o Abraão, só para a gente recordar, o Abraão viveu distante de nós uns 4.000 anos, mais ou menos, né? Para a gente ter uma ideia. Mas as histórias de Abraão só foram escritas muito tempo depois, muito tempo mesmo, tá? Muitos séculos, mais ou menos uns 800 anos depois que Abraão viveu aqui, as histórias dele foram escritas. A escrita não era comum na antiguidade, né? Não era comum, não era uma coisa normal. Tem idioma que nós não temos acesso, idiomas que surgiram e morreram, e nós não temos nenhum acesso porque esse idioma não tinha escrito. Uma prova disso é o idioma dos filisteus. Os filisteus são muito mencionados na Bíblia. Eles, as 5 principais cidades de Israel, que existe ainda hoje, eram cidades dos filisteus, por exemplo, Gaza, Ascalon, não é? Eram 5 cidades muito importantes na orla marítima, na orla do mar Mediterrâneo. Essas cidades ainda hoje existem. O povo filisteu desapareceu por completo, foi eliminado, né? Genocídio era muito comum. E ninguém tem nada dos filisteus. Ele não tinha escrito. Vários e vários idiomas se escuta falar, se sabe da existência por causa de outros povos que escreveram. Mas esses mesmo, aquele povo mesmo nunca teve nada escrito. Não houve escrita para aquele idioma. Então, ainda bem, graças a Deus, que o povo hebreu inventou a escrita, aperfeiçoou a escrita lá de Canaã, que era bem complexa, e o hebraico tem só 22 letras, se acrescenta 4 que no final são escritas diferentes, e é muito bom. Você pode dizer, mas por que uma letra, só porque vem no final de uma palavra, tem que ser escrita diferente? Exatamente para não confundir, né? Estou voltando aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui
essas tábuas aí dos mandamentos, está escrita em hebraico, para você ver que as letras são parecidas. Então, às vezes, a letra final é diferente. Um exemplo é essa letra aqui, onde está o cursor, né? Um kaf ou kof, tem uns que chamam kaf, outros chamam kof, ela é final. Quando ela não é final, ela é esta letra aqui. Se for no meio e se for no início, é assim que se escreve. Se for no final, é assim. Para evitar que se confunda com outro. Então, se eu for falar dessas 4 letras finais, acaba sendo 26 letras. Mas, nessa época, os idiomas tinham 200 e tantas letras, infinitas formas de se escrever. Então, somente uma pessoa muito especializada na escrita que poderia saber como escrever determinadas palavras diante de um alfabeto gigantesco, com tantas letras. Né? Então, eles aperfeiçoaram e escreveram. Mas a escrita em Israel não é da época dos patriarcas, não é da época de Abraão, não é da época que eles eram escravos no Egito, não é dessa época. A escrita propriamente dita, né, a formação mesmo de textos, é da época dos reis. Começa com Davi e se aprofunda muito com Salomão. Então aí é que se produz texto. Por quê? Porque tem rei, o rei recolhe o imposto para poder pagar os soldados, para sustentar a corte, né? E então o rei tem dinheiro. E aí contrata um escriba, contrata um profissional da escrita. É interessante para o rei que haja alguém que escreva as histórias, principalmente para elogiar o rei. E, por exemplo, o Golias era um cara altão, mas ele não era um cara de 3 metros, tá? Como foi que o Golias ficou com 3 metros? Para elogiar a braveza do Davi, que na época que foi escrita essa história, o Davi era rei. Então Davi foi diminuído, ficou sendo um meninozinho, um adolescente, e o Golias cresceu. Aí com isso, é uma coisa que na Bíblia se chama hipérbole, se exagera, e ao exagerar, né, demonstra a grandeza do rei Davi. Obviamente, o texto é inspirado, mas o cara que estava escrevendo na época esse pequeno texto não era um cara inspirado, né? Era um texto que o autor bíblico pesquisou, né? Ele pesquisou lá, ele diz que pesquisou, ele diz: quem quiser saber mais coisa, vá olhar nos anais reais, as crônicas anuais do reino. Então, quando a gente lê o livro de Samuel e Reis, o autor desses livros sempre fica mandando a gente: você quer saber mais alguma coisa? Vai olhar lá. Foi lá que eu pesquisei, né? Então, aí, esses textos, claro que elogiavam o chefe, era de praxe. Então, veja, a escrita surgiu praticamente na época do rei. Inclusive, o secretário de Davi, o escriba de Davi, chama Safã, e esse nome é um nome egípcio. Então, possivelmente, ele contratou um egípcio para ser o secretário dele. Então, demorou muito a surgir alguma escrita. E essas narrativas de Abraão são muito importantes. E aquilo que era importante não era escrito, detalhe. O que era importante não era escrito, porque a palavra falada é que tinha valor. Ainda ouvi o meu avô, João Nonato, dizer que tinha que honrar o fio do bigode, né? Empenhou a palavra
não pode voltar atrás, não é isso? Não sei, não são desse tempo de ouvir o voo de vocês dizer isso. Tirava o fio do bigode. Tinha que honrar, ninguém vivia sem a honra ela preferia morrer do que desonrar a palavra. Então, isso foi bem aí, né? Imagina nesses séculos, milhares de anos atrás. Então, o que valia era a palavra falada. E todo o ensinamento de fé era um ensinamento verbalizado. E aí é que está, que a Bíblia, mesmo depois que foi totalmente escrita, que foi completado o Antigo Testamento, ela tinha que ser proclamada e ela tinha que ser interpretada. Porque ele diz que Deus fala ali na hora que se proclama. E é verdade, um texto bíblico guardado no instante, ele não mexe com a vida de ninguém, não é? Só mexe com a nossa vida se ele for lido e compreendido. Alguém tem que interpretar. Então, Abraão era muito importante para ser escrito. Vocês podem ver que as coisas importantes não eram escritas. Sócrates foi um grande filósofo. Ele não escreveu nada. Os grandes sábios não escreveram nada. Os discípulos, depois aqui, lembrando, foram escrever alguma coisa. Jesus não escreveu nada. Depois tiveram que escrever. Lembrar e escrever. Não é? Ver as testemunhas oculares, os testemunhos que estavam lá e escrever. Por quê? Porque o ensinamento tem a ver com a convivência. E era isso que a gente tentava, aí os professores falarem que na pandemia as pessoas os alunos não davam conta de entender, porque muita coisa é compreendida quando a pessoa está presente. O professor está presente. Só de olhar para a cara do professor, se o professor é animado, o cara já está predisposto a entender. Gente, a matéria mais chata de teologia é direito canônico. Direito canônico é a matéria mais chata. Sabe, lei da igreja? Não, é um livrão assim. Direito canônico. Professor de direito canônico sofre. Mas o nosso professor de direito canônico era um cara muito legal, muito engraçado, muito amigo dos alunos. E todo mundo aprendeu direito canônico, todo mundo gostava da aula de direito canônico. Eu mesmo bagunçava a aula de direito canônico. Quase tudo era em latim. Aí o professor chegava e eu tinha já escrito no quadro: dura lex, sed latex. E ele ficava... Quem foi que escreveu essa heresia? Porque a coisa é dura lex, sed lex. Ou seja, dura é a lei, mas é lei, você tem que cumprir. E latex quer dizer flexível. Dura lex, sed latex. Sed quer dizer basta, né? Tá lá, dura lex, sed latex. Heresia! Quem foi o herege? Aí todo mundo diz, você saberia quem foi que colocou isso? Não faço a menor ideia. Pois é, aí ele tirava o sed, tirava o LA, dura lex, sed lex, né? É a lei. Dura é a lei, mas é lei. Então, depende muito do professor, do engajamento, da paixão que o professor tem por aquele tema para as pessoas e da presença dele. Né? A presença é um ponto já para se compreender. E aí, quando as pessoas não tinham costume de ver tudo pela tela do computador, desanimaram bastante, ficaram com dificuldade, a gente fazendo maior malabarismo para tentar fazê-los compreender e muita coisa psicologicamente afetando. Né? Mas, enfim, então Abraão foi transmitido por causa da importância dele de forma oral. Assim foram muitos salmos, foram os provérbios, tudo que era muito importante não podia ser escrito. Deixava a escrita para aquelas coisas secundárias. A escrita é o rei querendo dizer que ganhou a batalha. Não é? A escrita é o rei dizendo que venceu o outro rei lá, ou que ele fez alguma coisa. Você pensa que esse negócio de quem é da prefeitura arrumar um jardinzinho bem pequenininho, botar um outdoor maior do que um jardim para dizer a prefeitura trabalhando, não sei o quê, né? E a gente vê muito nos interiores. Isso é desde o tempo da Bíblia.
Os reis faziam qualquer coisinha e mandavam o escriba escrever um monte de coisa para dizer que tinha feito. Então é isso. Então Abraão foi escrito num momento fundamental em que os descendentes de Abraão estavam lá perto da onde ele saiu. Estavam exilados, estavam forçados a estar lá naquele lugar, na Mesopotâmia, não é? O Abraão era da Caldeia. E aí esses exilados, assim como um dia Deus tirou Abraão daqui e levou para aquela terra, ele vai também nos tirar. Então tinha a ver com a esperança, tinha a ver com essa questão de que eles eram herdeiros daquela terra. Então foi por isso que começaram a escrever. E aí então nós temos Abraão, que é filho de Terá, tem a cidade natal dele, que é Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele casou-se com Saraí, né, que era estéril. Na época, era possível se casar com várias mulheres ao mesmo tempo. A poligamia era incentivada, era não só permitida, como incentivada, porque o maior número de filhos era importante para um clã, né, para uma família, um clã e uma tribo. E então, era muito comum ter várias mulheres. Isso não era considerado adultério, o homem ter várias mulheres. O adultério era só quando o homem queria a mulher do outro, a mulher comprometida. Então aí não podia. E o adultério era muito grave exatamente por isso, porque o homem poderia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. E a mulher, que era a primeira, ela que mandava nas outras, né? As outras todas tinham que obedecer. Ela decidia, se ele quisesse uma nova mulher, ele chegava: amor, eu vou me casar de novo. Aí ela disse assim: com quem? Imagina o marido de vocês dizendo: com a filha do fulano. Não conheço, traga aqui. Deixa eu ver. Trazia. Você sabe fazer isso assim, assim? Sei não, senhora. Não sabe cozinhar direito. Então ela ia decidir se realmente aquela ali ia dar certo com ela e com as outras. E acabar com qualquer barraco quando eles começavam a discutir. Então, e tem mais, o marido não podia se meter nisso. Nós temos uma história que é a seguinte: Jacó, que é neto de Abraão, casou com duas irmãs, a Lia e a Raquel. A Lia foi a primeira, a Raquel é que ele mais gostava, viu, gente? E aí então elas dividiam, tinha as tendas, né? Todos viviam em tendas. Claro que o marido tinha sua própria tenda, né? Às vezes os filhos maiores dormiam lá com ele, e as mulheres, cada uma tinha sua tenda. Então era a semana da Raquel. Era a semana da Raquel. Aí então a Raquel não podia ter filhos, né? E se acreditava que tinha uma fruta chamada mandrágora, que era fertilizante, alguma coisa assim. Se acreditava que ajudava a mulher a engravidar. E um filho da Lia encontrou essas frutas, e a Lia estava lá exibindo essas coisas todas. Como quem diz assim: quando for minha vez com Jacó, eu vou ficar grávida, né? E aí a Raquel queria essas frutas e disse: olha, me dá essas frutas, eu preciso delas, você já tem filhos e tal. Aí a Lia disse assim: eu troco. A semana do Jacó é contigo, se ele passa a semana comigo, você pode ficar com as frutas. Então ela trocou o marido pelas frutas. E a Raquel topa. Aí lá vem o Jacó, né, do trabalho, já vai indo para a casa da tenda da Raquel, e ali: é aqui, troquei você pelas mandrágoras. E aí ele ia, né, não podia discutir essas coisas. Então, mas o Abraão preferiu manter só uma esposa, mesmo ela sendo estéril. Isso demonstra o grande afeto que tinha por ela. Então, mas o importante é que leram, né? Estão sabendo das coisas, estão sabendo mais do que eu já. Eu nem me lembrava dessas coisas, já estão sabendo mais do que eu.
Então é o seguinte, de alguma forma, nós não sabemos como, mas de alguma forma, Abraão foi tocado por um Deus que ele não conhecia. Nós não sabemos como, mas o importante é a forma como isso foi narrado, né? Que Deus disse, sai daqui, sai dessa terra, sai, deixa tua parentela. E como eu já falei da outra vez para vocês, isso era bem grave, porque tinha que desfazer qualquer parentesco, né? Para poder ir embora levando as coisas assim, tem que ser desfazer qualquer parentesco. E então houve essa separação. Mas o sobrinho de Abraão, o Ló, também foi, né? E eles foram andando por aí, é bem longe, né? Nessas andanças todas, levando seus rebanhos, seus servos, os filhos dos servos, etc. Levaram muito tempo, então. Mas aí eles chegaram na terra de Canaã, que era um dos nomes do que hoje é a terra de Israel. E lá eles se estabeleceram na região chamada Siquém. Então lá era a terra de Canaã, não era um país. É uma região cheia de cidades-estados. Cada cidade tinha o seu reizinho. Tá? Então eram cidades, às vezes, essas cidades antigas às vezes correspondem a um bairro nosso atual. Mas era uma cidade com um rei. E ali na vizinha já é outro rei, ali é outro rei. Então é cidades muradas, fortificadas, com o seu reizinho, com o seu exército. E os camponeses viviam ao redor, né, do lado de fora do muro, viviam ao redor, plantavam e também tinham rebanhos fora do muro. Mas estavam em aliança com o reizinho da cidade-estado. A aliança era o seguinte, eles davam parte da colheita para o rei, parte do rebanho para o rei, e o rei os protegia para que eles não caíssem como escravos de outros povos, né, que estavam sempre em guerra, sempre procurando escravos. Então Abraão chegou aí perto dessa cidade-estado de Siquém. Gente, essas cidades-estados são tão antigas. Uma dessas cidades-estados é Jerusalém. E Jerusalém, ela foi conquistada muitos séculos depois de Abraão, muitos séculos mesmo. Foi conquistada pelo rei Davi. E ela já tinha mais de 1000 anos quando ela foi conquistada. Já quase 2000 anos. Jerusalém. E assim são outras, como Bet-Shean, que tem só as ruínas, lá em Israel, também fui lá. Eu fiz um curso intensivo de arqueologia e história lá, uma coisa rápida, para completar o doutorado. Então, agora nós chegamos no Egito. Cadê o pessoal que estava falando aqui? Bom, então ele ficou ali estabelecido, tem que ter permissão, ele não ficou dentro da cidade-estado, fica onde fica, né? Ele tem que ter permissão, porque senão não pode ficar. E aí ele montou as tendas dele, do lado de fora do muro, onde ficavam os pastores. E ali era pastor, tinha ovelhas e cabras. Os cabritos montes são muito importantes lá. São os cabritos que são diferentes dos nossos cabras aqui. É chamado cabrito montês. Eles têm o chifre bem grande, né? Bem fino e grande. E eles sobem em tudo. Como lá é uma coisa que ficam bem no precipício. Eles dão um pulo incrível, daqui para cima, assim. Aí sobe, fica pendurado numa pedra lá. Aí come aqueles matinhos que tem lá no precipício, depois pula de volta. É chamado cabrito montês. E aí Abraão tinha esse gado miúdo. Bom, só que houve uma fome nessa região, houve uma seca. Essa região de Canaã, ela é terra semiárida. Somente ali em torno do que é chamado Mar da Galileia, que é um lago, é que é realmente uma terra fértil, mas a maior parte é bem difícil mesmo, cheio de desertos. Então facilmente acontece lá de ter secas e ter essa fome. Então
Quando isso acontece, o lugar mais perto é ao sul, é o Egito. O Egito não chove, mas também não tem seca, porque o Egito vive do Nilo. Chove nas nascentes do Nilo, do rio Nilo, e aí o Egito, enquanto tem o Nilo, pode chover, pode não chover, não tem problema. Desde que chova lá nas nascentes do Nilo, o Nilo transborda, traz os aluviões, aquelas enchentes todas, passa, quando passa eles plantam nas margens. É tão certo que existem sítios arqueológicos às margens do Nilo. E onde tem sítios arqueológicos, ninguém pode pisar lá. São só os estudiosos. Mas no Egito é diferente. Na época das enchentes do Nilo, os arqueólogos saem e o pessoal planta. O pessoal planta porque senão não existe Egito. O pessoal planta, termina, planta, colheu, aí os arqueólogos voltam. A pessoa, tanto que eles não quebraram de coisa lá, que fica difícil o trabalho, mas tem que ser assim. Não é? Então é isso. E aí o Abraão foi e combinou, nós temos que ir para o Egito. Por que a Bíblia vai contar essa história? Não, ela não conta nada que não tem um propósito muito grande. É por isso que a gente tem que imaginar o propósito. Eles economizam material. Gente, isso aqui é muito difícil ficar escrevendo bobagem, porque a escrita é uma coisa cara. Não é? Esses pergaminhos são caros, essas coisas. Então, se aproveita e se escreve só o essencial. Então, essa história aqui é essencial. Por que é essencial? Para mostrar como era a vida de um seminômade. Como era a vida de quem não tinha um lugar para morar. E quando eles estão escrevendo essa história, eles também não têm um lugar para morar. Estão espalhados. E a vida de quem não tem um lugar para morar, converse com um morador de rua, você sabe como é que é a situação. É muito difícil. Então, chega à noite, a gente tem uma casa para ficar dentro dela, a gente se sente protegido. E quem não tem um lugar para morar, a vida é o tempo todo ameaçada. Então, é o seguinte, vamos voltar para a questão do adultério. O homem, ele pode ter quantas mulheres ele puder sustentar. Não só sustentar financeiramente, mas também cuidar, dar atenção. Certo? Porque a gente tem uma ideia muito errada de que na época de Abraão, por exemplo, era só machismo. Não, existia, o patriarcalismo existia, não é impossível, era o tempo dos patriarcas. Mas não quer dizer que a mulher vivia como uma escrava. Uma escrava poderia ser tratada como esposa, mas uma esposa nunca poderia ser tratada como escrava. Certo? E ele tinha que dar atenção a ela. Então, o Abraão sabe do que vai acontecer a ele. Porque é o seguinte, o cara pode ter quantas esposas puder, sustentar e cuidar. Ele só não pode ter a mulher que é comprometida. Essa aí é do outro. E nenhuma daquelas civilizações permitiu o adultério, porque senão a coisa virava uma... Então diziam logo que os deuses não admitiam o adultério. Ao contrário dos deuses gregos, que adulteravam o tempo todo, Zeus adulterava, digo. Exatamente, depois do Davi vai ser, né? Acontecer isso aí vai ser um problema. Então, o que acontece? Não era permitido o adultério. Mas se o homem que quisesse uma mulher, que ela era comprometida, era casada, e ele quisesse, como é que ele resolvia? Se ele era poderoso, não tinha problema nenhum, porque viúva pode. Então, matava o marido, né? E assumia a mulher do outro. Pronto, está resolvido, não é adultério. A Sara estão indo para o Egito. Lá no Egito tem o harém do faraó. O harém não quer dizer que o homem é mais macho do que os outros.
O harém é para dizer que ele tem mais dinheiro do que os outros. O harém é para isso, para mostrar poder aquisitivo. Ele pode sustentar um harém. Ele pode nem olhar para elas, né? Nunca está com todas elas, nunca. Mas ele tem o harém. Porque ele pode escolher. Hoje traga fulano, hoje traga uma que é assim, hoje traga uma que eu vi um dia desse ali, hoje, e assim vai. Né? E elas não podem ser de mais ninguém. Elas não são propriedade do harém. Né? Ninguém pode vê-las, ninguém pode nem conversar com elas. Então, o Abraão sabe. Eu chegando no Egito, o que vai acontecer? Vão levar Sara para o harém e eu, né, vou ser morto. Então, ele combina com ela. Vocês viram essa gravura aí, o Abraão velho, caquete, caiu nos pedaços, e a Sara bem novinha, bonitona. Olha, eu já dei uma palestra a Abraão na arte, que é uma coisa incrível, porque tudo resolveram pintar sobre Abraão. Então, Abraão combinou com Sara para dizer que era irmã. Né? Aí depois, século depois, um copista, né, copiando aí essa história, disse assim, meu Deus, é muito feio dizer que o pai Abraão mentiu. Aí, deixa eu consertar esse negócio aqui. Aí botou assim, de fato eles eram meio irmãos, só para dizer que Abraão mentiu. Mas nos pergaminhos mais antigos não tem esse negócio. Então, vejam só. Aí, de fato, chegaram ao Egito, a Sara bonitona foi levada para o harém do faraó. Agora o texto bíblico vai fazer tudo para dizer que o faraó nem chega perto da Sara. Né? Mas eu só sei que o seguinte, os deuses do Egito dizem, tem uma mulher casada no harém do faraó. E aí castigou os egípcios. Diga. Como é que chama? Não, gente. Indenização. É indenização. Hã? Não, eles já. Peraí, vocês estão botando. Não, isso aí é na frente. Estão botando o carro na frente do gol de novo. Deixa eu contar a minha história. Eles foram para o Egito. Quando iam para o Egito, Abraão ficou com medo de ser morto, porque iam pegar a mulher dele e não podia, porque ela era casada, então iam matá-lo para que ela fosse viúva, para, né, ficar com ela. Então ele disse, não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã. Porque aí o que aconteceu? Me levar a Sara para. Mas não ia matar ele. Bem corajoso, né, Abraão? Ou seja, pois bem, então nem se preocupou se a mulher, né, ia pro harém do faraó, estava preocupada em salvar a própria pele. Mas enfim, a Sara chegando lá, bonitona, levaram para o palácio do faraó. Mas os deuses do Egito e o Deus de Abraão viram e eles não admitem adultério. Então castigaram os egípcios, desde o faraó até os escravos. Como? Com que castigo? E as pragas. Que praga foi essa? Não, ainda não está na praga do Egito. Não, minha gente, é só no livro do Êxodo. É um castigo para o adultério. O castigo para o adultério é a impotência. Os homens todos ficaram impotentes no Egito, até os animais, todo mundo. Aí, quando ficaram impotentes, falaram, opa, está acontecendo alguma coisa. É castigo para o adultério. Alguma coisa está havendo, né? E aí, a nova mocinha que chegou aí no harém, vai chamar. Você é casada? É ou não é? Sou. Aí o faraó, com medo, né? Já tinha sido castigado, evitou mais castigo, devolveu Sara, a Bíblia diz que ele nem tocou nela, e deu uma indenização para o Abraão. Indenização, toma isso aqui tudo e se manda, né? Vá-se embora do Egito. Meu Deus do céu, me esqueci, foi desse detalhe.
vai entregar, né? E diz, ó, como diz a verdade, eu fiz essa mulher como esposa. Vamos aqui no 12:14. Quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó elogiaram muito diante dele. Era mulher, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quanto a Abraão, foi tratado bem por causa dela, era irmão, né? Ganhando rebanho, gado, jumentos, escravos e escravas, mulos e camelos. Agora ele me deu, né? Pois é, porque ele diz assim. Aí, o Senhor, porém, o versículo 17, aqui é como se fosse um dote, né? Tá certo, é como se fosse um dote. O Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa, por causa de Saraí, mulher de Abraão. O faraó mandou chamar Abraão e lhe disse: o que me fizestes? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que dissestes é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim, aqui está a tua mulher, toma e vai embora. Mas tomou como mulher no sentido de que levou para o harém, não é? E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele para que eu despedisse com sua mulher e com tudo que tinha. Mas é no sentido, aqui está a tradução mais ou menos, mas é no sentido de que ela foi levada para o harém das mulheres do faraó. Ele a tomou como mulher, mas ele nem sequer encostou nela. E aí Abraão foi levado, foi mandado embora do Egito, não podia ficar lá. Então, a primeira vez que menciona o Egito. E aí isso aí a gente vai entender melhor lá quando os descendentes de Abraão forem morar no Egito pelo mesmo motivo que Abraão foi, e séculos depois se tornarem escravos lá no Egito. Bom, o faraó exigiu que Abraão e Saraí saíssem do Egito. Acabou. Agora Ló e Abraão. Então eles voltaram para a terra de Canaã novamente, mas eles não vão mais a Siquém, eles ficam em Betel. E aí é dito que os rebanhos aumentam. Gente, lá é uma terra bastante cheia de pedra. O deserto não é areia. O deserto é porque não chove. Tanto que agora o deserto está todo irrigado. E nasce de tudo no deserto. Irrigação computadorizada por gotejamento. Os programas de computador calculam gota por gota que cai nessas plantas. E eles chegam até a exportar para a Europa. Tudo plantadinho lá no deserto. E é muita pedra, porque mais ou menos próximo teve o vulcão Santorini, que séculos antes entrou em erupção e levou metade de uma ilha, e essas pedras e essa cinza cobriram aquela região de Canaã, e as pedras caíram lá, pedra vulcânica, pedra bem pesada, pedra preta, brilhosa. A gente só entende por que uma pedrada derrubou o Golias, por causa quando a gente pega na pedra, né? E aí a gente vê que são pedras vulcânicas, né? Pedras diferentes. E é muito difícil cavar o poço, principalmente naquela época que as pessoas ficavam descendo naquele buraco, cavando aquele poço, tirando. Chegava e tinha uma rocha enorme, não tinha mais para onde ir, desistia, tinha que abrir em outro lugar. E assim era muito difícil a questão dos poços. No tempo de Jesus, não é? Muitos séculos depois desses acontecimentos, ainda temos Jesus discutindo com a mulher samaritana sobre você, por acaso, é maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço para quem dava um poço para uma pessoa
A água é tudo, né? Então, os rebanhos aumentaram e os pastores de Ló, os empregados de Ló e os de Abraão entram na briga o tempo todo por causa dos poços. Né? Então, Abraão diz, olha, a gente não pode mais ficar próximo. E isso aí é importante para dizer o seguinte, por que que os descendentes de Ló não são junto com os judeus, né? Não estão ali do lado, eles se separaram. E também é importante para dizer que apesar das dificuldades, Deus multiplicou as propriedades, a riqueza de Abraão. E então Abraão disse, você pode escolher para que lado você vai, que eu vou para o outro lado. E Ló escolheu ir para a região da planície, perto da cidade de Sodoma. Por isso que eu não quero explicar Sodoma hoje, eu quero explicar uma aula só para Sodoma e Gomorra, para explicar esse negócio. Negócio de fogo cair do céu. Então, Ló foi para o lado de Sodoma, foi viver lá perto da cidade-estado de Sodoma, já sabe, é perto do muro, né, do lado de fora. E Abraão foi para o lado de Hebrom, na planície de Mambré. Então, houve o seguinte, houve uma guerra. A guerra entre cidades e estados. Aquelas cidades, estados, aqueles reizinhos ficavam sempre querendo tomar o lugar, tomar o território do outro. Aumentar o território. Então elas sempre estavam em guerra. Então o rei de Sodoma e Gomorra se uniram contra o rei da outra cidade-estado chamada Elam. A cidade-estado de Elam. E nessa guerra, esse rei capturou Ló, junto com ele venceu a guerra e ele capturou. O povo vencido se transforma em escravo. Então é preso de guerra e escravo. Ló foi capturado como escravo e foi levado. Então alguém veio avisar o Abraão. E ele tem obrigação como parente mais próximo, o parente mais próximo tem que libertar, né, o seu parente, nem que para isso perca a vida. Achei bonito uma coisa que o Papa Bento XVI escreveu naquele livro, o primeiro livro de Jesus de Nazaré. Ele escreveu assim: a prova que Jesus é nosso irmão é que ele morreu na cruz quando nós éramos escravos para nos salvar. Porque o primogênito tem a obrigação de morrer, se preciso for, para salvar aqueles que são escravos. Nós, escravos do pecado. Então, Abraão é o mais velho, o tio, é o parente mais próximo ali na região, ele tem a obrigação de libertar o Ló. E ele, com os seus servos, fez guerra ao rei Elamita, o rei de Elam, chamado Kedorlaomer. Kedorlaomer. Bonito para botar menino. Kedorlaomer, menino, sai do sol. Muito bem. Hã? É um homem, é o rei da cidade de Elam, é o rei Elamita, que é do Laomer. Então, o Abraão conseguiu vencer e ele não quis nada daqueles bens que ele recuperou, nem ficar com escravos, né? Porque quem vence sempre toma aquele tudo que é do outro. Mas ele não quis. Ele pediu só algumas coisas para os homens que estavam com ele, que foram para lutar. Ele arrebanhou muita gente lá perto de onde ele morava para lutar com ele. E é aí que Abraão vai encontrar com um personagem chamado Melquisedeque. Eita, que esse Melquisedeque é o meu doutorado. As tradições messiânicas de Melquisedeque na carta aos Hebreus. Eu convidei 4 anos com Melquisedeque. Eu só pensava em Melquisedeque. Eu pedi até perdão para Jesus, eu só penso em Melquisedeque.
Jesus, eu só penso em Melquisedeque, só falo em Melquisedeque, só escrevo sobre Melquisedeque. Que é de mim, Senhor? Pois foi, 4 anos de doutorado sobre Melquisedeque, estudando tudo que podia de Melquisedeque. Então veja, esse Melquisedeque, ele vai aparecer na Bíblia só em 2 momentos. Nesse momento, não é? De Gênesis 14, 18 a 20, e lá no Salmo 110, 109, né? Segundo a ordem do rei, Melquisedeque. Mas isso aí exige um pouquinho mais de dedicação. Certo? É que Abraão se encontrou com esse Melquisedeque, e a coisa mais importante, que isso não foi escrito à toa, é que Abraão encontrou uma pessoa que era com o próprio Abraão, ou seja, uma pessoa que acreditava no mesmo Deus de Abraão. E mais do que isso, era um sacerdote desse mesmo Deus. Era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão até agora não sabe que ritual, que rito fazer para agradar esse Deus. Não sabe. Melquisedeque diz: rapaz, olha, esse Deus é um pai, ele é um patriarca. Isso não está na Bíblia não, mas está nos apócrifos de Melquisedeque. Como é que faz um pai? Convoca a família em torno da mesa, em torno de uma refeição. Então, o que agrada a esse Deus é que os seus servidores ajam como sendo filhos dele e sendo uma família. Então, o que você oferece a ele é pão e vinho. Jesus vai na última ceia retomar. Por isso tem a oração eucarística que fala nos nomes de Melquisedeque. É o primeiro sacerdote. Primeiro sacerdote. Primeiro sacerdote. É isso. Olha, a catequista já respondeu, rapaz, você não sabe que você está brincando com a catequista com o pé. Então, o Melquisedeque é muito, além de ser uma pessoa, porque não existe povo judeu aí. O Abraão é um mesopotâmico, de um caldeu, de da Caldeia, e o povo de Melquisedeque é da cidade-estado de Jerusalém. Ele é o rei de Jerusalém, Melquisedeque. O povo dele chama-se Jebuseus. Jebuseus. São os Jebuseus. É um dos povos mais antigos que existiu. Sabe o que a gente sabe sobre eles? Nada. Não tinham alfabeto, não tinham escrito. Nós só sabemos dele por causa do que a Bíblia fala, os Jebuseus. E era um povo que vivia na cidade mais fortificada. Vocês pensam que era Jericó? Era Jerusalém. Ela foi construída de uma forma que não pudesse ser atacada. A única coisa que podiam fazer com Jerusalém, que sempre fizeram, é fazer um cerco, fica lá para ver quem é que aguenta mais. É quem está dentro da cidade ou quem está fora da cidade. Por isso, os primeiros reis mesmo trataram de fazer um aqueduto para levar água para dentro de Jerusalém. Tem um aqueduto de milhares de anos. Vocês precisam ir visitar esse aqueduto. Então, fizeram logo aqueduto. Depois fizeram mais, né? Sempre renovando para ter pelo menos água dentro da cidade. E era uma cidade que não podia ser conquistada, não tinha jeito. E foi conquistada por Davi, sem luta praticamente. Né? Ele pegou um cara baixinho e mandou por dentro dos túneis, e o cara abriu a porta pelo lado de dentro e eles entraram. Pelo menos é isso que mais ou menos está escrito, né? Pelo secretário de Davi. Tá? Então aqui é esse grande encontro de Abraão com Melquisedeque, que é um encontro muito importante, que a carta aos Hebreus vai retomar e vai explicar em relação a Jesus. Vai colocar sempre Melquisedeque em relação a Jesus. Então, por enquanto, é isso, né? Aí esse encontro, no próximo encontro eu quero. Os 3 anjos que visitam Abraão, tem que estar todo mundo isso na ponta da língua. Os 3 anjos, tá aí, né? Dever de casa. Vocês.
Continua no Gênesis. Então nós estamos aqui no 14, né? Tem Melquisedeque aí no 14, para quem não leu, leia. Né? Aí 15 temos a promessa do herdeiro. 16 temos o nascimento de Ismael, não é? A aliança e circuncisão de Ismael. Aí 18 Deus visita Abraão. Eu quero que leia isso aí. E 19 Sodoma e Gomorra, que é onde eu quero chegar. Que é um negócio bem complicado, mas a gente chega lá. Então vão lendo aí, que a gente não tem pressa, que não tem nenhum coordenador do curso de teologia. A gente está devagar demais com as aulas. Então a gente vai indo aqui, não é? Eu estou no amor febril. Eu quero que vocês cheguem até aí, nos 3 anos. Eu pretendo chegar até aí. Tá? Então, vocês entenderam? Então a gente vai ver algumas expressões. Eu vou ver se eu consigo uma edição que mostre melhor essa questão da Sara, ver se tem nota de rodapé da Sara no harém do faraó, para ver. Eu vou também dar uma olhada no hebraico, se é o termo que tomou como mulher no sentido de que se relacionou ou porque ela ficou no harém. Eu prometo que eu vou esclarecer mais isso, tá bom? Então, estamos assim porque eu vou para esse